Quero trazer nessa noite uma mensagem da parte de Deus ao seu coração, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 5, versículo do 17 ao 20. Jesus não veio revogar a lei, mas cumprir. Que aqui é onde ele vai exortar os fariseus e os escribas, né? Que eram os que perseguiam ele e os que julgavam e procuravam condenar ele por tudo que ele fazia, né? Que ele veio manifestar o amor do Pai. E a religião naquele tempo foi quem crucificou o Cristo, né, o Messias. Não foi nem a multidão que o seguia, e sim quem deveria defender ele, quem deveria propagar o que ele pregava, foi que o crucificou. Então vamos ao texto. Não penseis que vim revogar a lei, ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Aí essa parte aqui é que eu vou explanar para vocês e trazer um estudo só sobre o versículo 20. Porque vos digo que, se a vossa justiça, foca nessa palavra aqui, se a vossa justiça não exceder, sobre só essa palavrinha aqui que eu vou trazer ao estudo. Se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais, o texto é bem claro, jamais entrareis no reino dos céus. Aqui foi o próprio Jesus exortando sobre os escribas e fariseus. No contexto de Mateus 5, 17 e 20, a palavra exceder, do grego perisseuo, que significa abundar, e além de superar, refere-se a uma qualidade de justiça superior e mais profunda do que a praticada pelos escribas e fariseus. Essa justiça que excede não significa uma observância meramente mais rigorosa das leis e rituais externos, mas sim uma transformação interior e uma obediência que brota de um coração sincero e do amor a Deus e ao próximo, que foi exatamente os 2 mandamentos que ele deixou, né, para cumprir toda a lei: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Os principais pontos sobre o que significa exceder são: justiça interior versus exterior. Os fariseus focavam em cumprir a letra da lei e as tradições de forma visível para a sociedade. Muitas vezes, com hipocrisia, faziam para serem vistos pelos outros. A justiça que excede vai além da aparência e foca na pureza de coração, nos motivos e na atitude interna, como Jesus explica nos versículos seguintes do Sermão da Montanha, ao abordar o adultério, o assassinato e os juramentos, mostrando que o pecado começa no coração. É tanto que eu me lembrei dessa passagem aqui, que o pecado começa no coração. Aí eu me lembrei do pecado de Lúcifer, né? Que o nome dele não é Lúcifer, né? Isso aí tem todo um processo para chegar nesse nome aí. Mas a Bíblia não diz que o nome dele é Lúcifer. Ele é o anjo caído. O nome dele é o Satanás, o diabo, o dragão e a antiga serpente, que fala lá em Apocalipse. O pecado de Satanás foi no coração. E está lá no Isaías 14, essa passagem, que fala que o pecado dele foi no coração. Pecou, aí tem uma linha teológica que diz que ele não foi perdoado porque ele pecou em espírito, né? E o espírito é eterno. Ou seja, e ele não se arrependeu do pecado dele, porque na terra, quando ele foi tentar Jesus no deserto, ele pediu a Jesus: se tu prostrado me adorares, te darei tudo isso, todos os reinos do mundo, né? Que ele mostrou lá no alto do lugar que ele levou Jesus. Ou seja, ele continuou com o mesmo desejo, mesmo depois de sair do céu, foi precipitado na terra, ele continuou com o mesmo desejo de ser adorado, de estar acima de Deus, de tomar o lugar de Deus. E Deus não divide sua glória com ninguém. A glória é dele, tudo é para ele. Toda a glória, toda a adoração, todo o louvor, entendeu? Eu vou ler aqui, Também não se arrependeu do seu pecado, pois a passagem da tentação de Jesus no deserto deixa claro o seu desejo contínuo de ser adorado como um Deus. Vamos voltar lá para a continuação.
E aí vem a memória de imediato o primeiro pecado do anjo caído, Satanás, diabo, que eu falei, né? Isaías 14, 13 e 14. E além dos limites da lei mosaica, Jesus não veio abolir a lei, mas dá-lhe pleno cumprimento e sua interpretação correta. Exceder significa viver os princípios morais e espirituais da lei em sua totalidade e intenção original, e não apenas seguir regras mínimas ou rituais. Exemplo, ir para a igreja, ouvir a palavra, mas não praticá-la na nossa vida no dia a dia. Era isso que os escribas e os fariseus, que eram os religiosos, faziam. Não viviam, mas apresentavam que viviam, né? Por quê? Porque eles eram representantes da palavra de Deus. Eles que detinham o conhecimento lá eram os sábios, né? Eram os religiosos, eles se vestiam bem, entendeu? Tudo aparentava que eles viviam a palavra de como ela é para ser vivida na essência, mas Jesus conhecia o coração, entendeu? E eles não viviam, né? Eles só pregavam de boca, mas não viviam na prática. Obras da graça versus esforço humano. A justiça que excede é resultado da atuação do Espírito Santo na nossa vida, né? Do crente. João 8, 7 e 10. Vamos ler lá, João 8, 7 e 10. Ligeirinho aqui. João 8, 7 e 10. E não do esforço humano ou da autossuficiência. E é a manifestação da graça de Deus que permite ao indivíduo viver de uma maneira que agrada a Deus, com um coração sincero. Foco no próximo e em Deus. Diferente da justiça farisaica, que podia levar ao julgamento e à arrogância, a justiça que excede é baseada no amor e na misericórdia, refletindo o caráter de Deus. Em resumo, exceder a justiça dos escribas e fariseus é ter uma retidão que vai além da mera formalidade legalista, alcançando a verdadeira intenção da lei, que é a santidade interior e o amor prático como expressão de uma relação genuína com Deus, né? Vou ler aqui em Hebreus 12, 14, confirma exatamente isso. Vou procurar aqui, Hebreus 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso aí confirma que viver a lei, viver os 10 mandamentos na prática, é viver de acordo com o que Jesus ensinava, né? Amar o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Aí, você vivendo esses 2 mandamentos, você já está cumprindo os 10, né? Porque se você amar o próximo como a ti mesmo, você não vai cobiçar a mulher do próximo, você não vai cobiçar nada do próximo, né? A moto, o carro, a casa, como diz lá no 10 mandamentos. Né? E amar a Deus sobre todas as coisas, principalmente. Você não vai adorar outros deuses, outros ídolos, né? Deus de barro, Deus de pedra, Deus de feito de estátua, como as pessoas faziam no Antigo Testamento, né? É tanto que Moisés, quando sobe lá o monte para receber os 10 mandamentos, Deus disse para ele: olha, tu desce que teu povo, Deus disse que não era povo nem dele, ele disse que era o povo de Moisés. Por quê? Porque o povo não era liberto, o povo estava preso nas práticas do Egito. Aí fizeram um bezerro de ouro lá embaixo, enquanto Moisés estava no monte recebendo os 10 mandamentos, o povo lá do Egito fizeram o bezerro de ouro e estava adorando o bezerro de ouro. Aí Deus diz: ó, tu desce, teu povo está adorando o bezerro de ouro lá. Vamos continuar aqui o texto. Continuação. Jesus chama os escribas, é um nome difícil, escribas e fariseus de sepulcros caiados. Agora vamos falar sobre o que é isso. Mateus 23, 27 a 28. Em grego koiné, a expressão sepulcros caiados é traduzida como tafós ou tafos, que significa túmulo ou sepulcro. Kekoniamenós, que significa caiar ou revestir de cal. Literalmente, a frase significa túmulos que foram caiados ou sepulcros pintados de branco. A prática de caiar os sepulcros era comum na época, especialmente antes da Páscoa, para torná-los visíveis e evitar que as pessoas
tocassem neles e ficassem ritualmente impuras, pois o contato com o cadáver tornava alguém impuro. Metaforicamente, Jesus usou a expressão para descrever pessoas, no caso aí era específico, os escribas e os fariseus, que eram os religiosos da época, que parecem justos e piedosos por fora, mas que por dentro estão cheios de corrupção, maldade, né, que fala no verso 28, iniquidade, e hipocrisia, no verso 27, imundícia, comparando seu interior aos ossos e à podridão de um cadáver. Né? Jesus rasgou o verbo lá, dizendo a realidade dos fariseus, né? Que eles só tinham aparência, só roupa, só era por fora. Por dentro, que é o que importa, que é o coração, eles eram totalmente ao contrário da palavra e da lei, né? Dos 10 mandamentos. Eles não viviam os 10 mandamentos na prática. Eles só tinham aparência, só roupa, né? Só era representante da lei e dos 10 mandamentos lá, só era representante da religião. Mas a verdadeira religião, né? O verdadeiro evangelho do Messias, do Filho do Deus vivo, eles não viviam na prática. É tanto que tudo que Jesus falava, o Messias falava, eles questionavam e ficavam com raiva, queriam matar Jesus e apedrejar Jesus. Quando Jesus ia pregar, ia nos templos pregar, no tempo daquele tempo lá, nos tempos de pedra, eles queriam apedrejar Jesus, porque Jesus veio com o evangelho totalmente contrário ao que eles viviam, entendeu? Totalmente contrário àquela forma que eles entendiam que era para viver o evangelho. E Jesus veio com o evangelho da forma que é para ser vivida da forma correta. Aí tem muito pregador que chama esse sermão do monte que Jesus subiu a régua, né? Aí eu anotei umas confirmações que isso é verdade, que Jesus subiu a régua no monte. É tanto que ele fala aqui, confirmação de que Jesus subiu a régua no sermão do monte. Lucas 13:24, vamos lá. Lucas 13, 20, 24. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão, né? Ou seja, o caminho para a salvação é estreito, né? Não é viver de qualquer maneira. Não é você achar, primeiramente essa palavra é para mim, né? Exatamente, eu tomo para mim para depois levar para vocês. Não é eu achar que o que eu vivo, que eu estou praticando, está agradando a Deus, não. Só eu que estou achando, mas Deus está vendo que não está. Tem que ser de acordo com os 10 mandamentos. Tem que ser de acordo com 2 mandamentos que ele resumiu os 10, que é amar o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Se eu estiver vivendo de acordo com isso aí, eu estou entrando pela porta estreita, mas se eu não tiver, eu estiver fazendo as minhas vontades, eu estiver bebendo, eu estiver me prostituindo, entendeu? Eu estiver fazendo tudo que é agradar a carne, né? Porque a vontade de Satanás é essa. Tudo que agrada a carne é liberado. Pode, é você viver liberdade. Para Satanás isso aí é liberdade, mas para Deus isso aí é prisão. Prisão no pecado, né? Deus isso aí não é liberdade, é liberdade para o mundo. Né? E o mundo jaz do maligno, o mundo não tem Deus. Aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus, a palavra mesmo diz. Então liberdade é você não viver preso a essas práticas. Se você vive bebendo todo final de semana, passa de sexta, sai de sexta, volta segunda. Só todos os finais de semana você repete esse ciclo. Bebe. Você se prostitui, ou eu, um exemplo. Se eu for me prostituir todo final de semana, passar 3 dias no mundão, se prostituindo, ficando com uma, com outra, ou então trago mulher para minha casa, fico com 1, 2, 3, todo final de semana eu chamo uma diferente. Isso aí é uma vida presa no pecado, entendeu? Você não está vivendo os 2 mandamentos, amar o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas, porque as suas práticas não estão condizendo com o que Jesus pregou, com o que o Messias pregou, né? Então a porta estreita é difícil. E o texto é claro em dizer que muitos procurarão entrar e não poderão. Você lembra da passagem do Velho Testamento, do Noé, quando ele fez a arca? O povo dizia que ele estava ficando doido, que não ia chover naquele tempo, faz tempo que não chovia, não ia chover nunca lá. Noé nem ligou. Noé continuou vivendo a vida dele, fazendo a arca, né? Aí a porta estreita lá, que era a arca, fechou, ó. Aí quando começou a chover, todo mundo correu para a porta estreita, né? Todo mundo correu para a porta estreita. Atrás de ouvir Moisés, atrás de ouvir Noé, atrás de ouvir Noé, atrás de entrar na arca para se salvar. Por quê? Porque você só acredita quando você vê acontecendo, né? Tem igual Tomé, não acreditava que era Jesus, pediu para tocar no buraco lá do pulso dele, que ele foi crucificado. Então não seja assim não, acredite na palavra de Deus, no Evangelho, entendeu? Esse aqui é o livro mais vendido do mundo. Você não pode entrar em outros países com esse livro, porque se você entrar com esse livro, se você for pregar esse livro em alguns países afora, você é morto. Isso é o que está acontecendo aí atualmente, nos dias de hoje. Abra um site aí, pesquise sobre os outros países. Você vê os cristãos morrendo
tocam fogo, estão derrubando as igrejas, tirando a cruz das igrejas nos países aí que tem ditadura, e estão querendo fazer a mesma coisa no Brasil. Não sei como ainda não fizeram ainda, porque o anticristo já está às portas já. Já vai se iniciar a perseguição daqui a alguns anos, né? Ninguém sabe quando, eu não vou me arriscar a falar quando é que vai se iniciar isso, mas está tudo perto, os sinais é claro, entendeu? Nós já estamos caminhando para a era da marca da besta na mão, que provavelmente depois do celular já está no celular o início da marca da besta, né? Você só compra o seu alimento com o celular. Você vai no mercantil, você faz um Pix, você lê o QR Code. Se você não tiver dinheiro mais e o dinheiro vai se acabar, nós já vamos entrar em 2026 para o Drex. O Drex é a evolução do Pix. Pesquisa aí no Google, entendeu? É só pesquisar, é site liberado, explicando sobre o Drex. Nos países lá fora já tem a marca da besta na mão, já nos Estados Unidos já tem o chip. Já saiu isso há vários anos atrás, desde 2003, desde 2011. É lei lá. Você coloca o chip lá, você vai no mercantil, pega um alimento, você faz só botar a mão assim, ó. Essa maquininha que nós temos aqui no Brasil, que lê o cartão de crédito, né? Que é o início da marca da besta, o cartão de crédito, que tem um chipzinho no cartão de crédito. Aí a maquinazinha lá nos Estados Unidos é na mão, eles botam a máquina na mão, aquele leitor de código, vai só botar a mão assim, lê lá no chip que está na sua mão, você compra o alimento. É exatamente como a palavra diz lá em Apocalipse. Não poderão comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca na mão, né? E o Pix e o Drex, depois do Drex vai se encaminhar para isso. E todo mundo sabe, você sabe, eu sei, que o dinheiro de papel ele vai se acabar. Por quê? Porque o cartão de crédito já foi feito com essa intenção, para evitar roubo. Entendeu? Tanto que se você for roubado seu cartão de crédito, você entra no aplicativo, cancela o cartão, bloqueia para quem roubou não pegar o seu dinheiro. Ou seja, o dinheiro de papel que nós conhecemos, o real, nos outros países não existe mais não. A moeda vai ser digital, o Drex é digital, o nosso Pix é digital. Hoje em dia ninguém paga mais a luz, a água, as compras que você faz no mercantil, né? Ou nas lojas de cosméticos, de roupa. Tudo você paga com o quê? Com seu celular. Tá na sua mão, né não? Tá na sua mão. A marca da besta, o início da marca da besta. Tá na sua mão, só não tá implantado na sua mão. Mas você usa segurando na mão o celular. Entendeu? Só não entende quem não quer. Quem é leigo das ideias. Porque a palavra é clara em dizer que a marca da besta é na mão. Você vai poder comprar ou vender quem tiver a marca. Ou seja, quando o dinheiro se acabar, o dinheiro de papel for extinto, a única coisa que vai restar para você pagar as suas compras é o celular, entendeu? A marca da besta aqui no Brasil pode ficar só no celular, pode nem evoluir para o chip na mão, né? Mas possa ser que evolui, igual os outros países aí que já tem um chip na mão. Só o que tem foi reportagem uns anos atrás, saiu, pessoas com chip na mão colocando chip, tem vídeos no YouTube, pessoa colocando chip e o povo aplaudindo, que estava lá assistindo, é igual na mesa da eleição, era a mesa lá, um homem colocando chip na mão e um público lá aplaudindo que colocou o chip na mão, entendeu? Se você pesquisar sobre a palavra de Deus, o que está se cumprindo hoje em dia, e o que a Bíblia já falava há muitos anos, você vai entender tudo, as escamas dos seus olhos vão sair. Ah, mas eu não entendo a Bíblia. Pois ore, peça a Deus o discernimento, peça o Pai discernimento, o Abba, que ele dá o discernimento, entendeu? Quem escreveu a Bíblia, quem é que dava o discernimento? Os homens de Deus aí, Daniel, Isaías, o salmista Davi, todos os profetas que escreveram a palavra de Deus. Você acha que tinha um professor lá de teologia para ensinar eles o que é que eles escreveram? Não, era o Espírito Santo de Deus que dava o discernimento e mandava eles escrever, mostrava as visões para eles escrever. Então não seja leigo mais não. Deus diz que você pode ter o entendimento da palavra dele. Só você orar, né, se posicionar a sua vida de acordo com a palavra, se consagrar, jejuar para matar a vontade da sua carne, para ir matando as áreas em que você tem tendência a pecar. Você tem que se consagrar, você tem que se separar para Deus. Você tem que morrer a sua natureza pecaminosa e reviver uma nova pessoa. Entendeu? O Evangelho de Deus é transformação. O Evangelho do Messias, do Filho do Deus vivo, é transformação, renovação de vida. Ele ama, mas ele quer que você mude. O amor dele é para trazer um renovo na sua vida. Não é para você permanecer, Deus me ama e eu vou permanecer do meu jeito. Não, isso aí não é o Evangelho não. E nenhuma parte do Evangelho no Novo Testamento, os quatro Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver as pessoas que pecaram e chegaram até Jesus dizendo para elas continuar pecando não. Jesus disse, vai e não peques mais. Todo mundo que ele perdoava lá dos pecados, inclusive a mulher que foi pegar adultério, que ele começou a escrever no chão, ele disse, cadê os teus acusadores? Nem eu te acuso. Vai e não peques mais. Ele disse, vai e pode pecar de novo. Não, ele não disse isso não. Mas se ele fosse dizer isso, ele estava indo contra a própria palavra dele, que ele estava pregando. Vai e não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Entendeu? Então a palavra de Deus é bem clara a respeito disso. Em Mateus 7, 13 e 14, vamos lá. Mateus.
Mateus 7, confirmando que Jesus subiu a régua no Sermão do Monte, né? Dificultou mais ainda a pessoa viver verdadeiramente o Evangelho. Mateus 7, 13 a 14. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Outra passagem que confirma que Jesus subiu aí a régua, né, para viver na presença dele, para viver em obediência a ele. Você tem que se matar mesmo, porque se for pela nossa vontade carnal, nós não vivemos não. Os 2 mandamentos, que foi os 10 mandamentos que se resumiu em 2, amar o próximo como a nós mesmos, a Deus sobre todas as coisas. Se você for conviver pela sua própria vontade, pelo seu próprio desejo, eu vou viver e pronto, você não vai conseguir, porque nós somos carne, nós temos tendência a pecar, nossa natureza carnal é pecaminosa, tendência a pecar. Então, nós temos que se encher do Espírito Santo através de um propósito de jejum e oração e edificar o nosso dia a dia, uma busca diária, entendeu? No seu dia a dia, você que não trabalha, você pode passar o dia todinho edificando a sua vida, lendo a palavra, aí você cansar de ler a palavra, você bota um louvor, assiste uma pregação no YouTube, você vai estar ocupando a sua mente. Mente ocupada não tem espaço para você pensar em outras coisas ou fazer alguma coisa errada. Você está ali o dia todinho só na presença de Deus, entendeu? Vamos para outra passagem aqui. Mateus 7, 13 e 14 é um convite bíblico para se empenhar em seguir o caminho difícil, mas salvador de Deus, exigindo renúncia, oração e fidelidade, em contraste com o caminho mais fácil que leva à perdição, né? Que leva, no final de tudo, você vai para o inferno. Você que vive de acordo com a sua vontade, dizendo que é livre, eu sou livre, eu posso tudo, Deus me ama assim. Não, a palavra de Deus diz ao contrário, que é perdição. No final do juízo final, o caminho da perdição é o inferno, né? Deus não vai deixar todo mundo salvo, não. Deus vai salvar todo mundo. Não. Deus vai salvar os que querem ser salvos, os que querem viver de acordo com o que Ele ensinou, né? Que é o arrependimento dos pecados. Toda a vida Jesus falava isso nas suas pregações, arrependimento dos pecados. E os apóstolos que levavam a mesma mensagem do Messias, falavam a mesma coisa. Agora vamos lá para Lucas 9, 23 e 26. Vai. O discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. Mais uma prova de que você tem que se matar. Você tem que morrer para você, para suas vontades. Eu e você temos que fazer isso todo dia. Quando você acorda, você já tem que focar isso. Hoje eu tenho que morrer, matar minha carne. É interessante a palavra de Deus. Eu rio assim, mas é porque se a gente não for viver do jeito que é para viver, a gente não vai ser salvo, não. Lucas 23, né? 9 e 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo. Tem pessoas que pregam a minha passagem bíblica aqui, a minha versão diz que é ou causar dano a si mesmo. Mas tem gente que perdeu a sua alma, né? Tem Bíblia que diz perder a sua alma. Porque adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Porque qualquer que é de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai, né? Eu acho bonito que Pai no aramaico, no texto original, é Abba. Por isso tem gente que faz tatuagem do nome Abba, né? Usa uns cordão com o nome Abba. Vamos lá. E dos santos anjos, né? Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Esse aí foi Lucas 9, 23 a 26. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, né? Gálatas 4, 2, 19 ao 20. Vamos lá. Gálatas. Não é porque tem que ficar aí na Bíblia, né? Tenha paciência aí que vai dar certo. Gálatas, achei. Gálatas 2:19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Ou seja, que o texto é claro, está dizendo que nós estamos crucificados com Cristo porque nós morremos para as práticas mundanas, né? Aí nós ressuscitamos, né?
voltamos a viver, nos transformamos, nos renovamos para viver para Deus, para viver o evangelho dele, né? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim, né? Não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão, ou seja, a nossa salvação é pela graça, mas isso não significa que nós temos que viver deliberadamente praticando as práticas carnais, não, entendeu? A salvação é pela graça, é pela fé, por crer que Jesus é o Filho do Deus vivo, que o Messias é o Filho do Pai, do Abba, e viver os 2 mandamentos que ele falou, amar o próximo como a ti mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, você está vivendo pela fé, vivendo pela graça, que Jesus morreu por você e por mim, para que fôssemos livres do pecado, libertos da escravidão do pecado, mas eu tenho que viver também de acordo com o que ele ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Ou seja, se eu ficar praticando tudo contrário a isso, eu não vou ser salvo. Entendeu? A lei não nos condena mais, a lei. Mas nós temos que viver os 2 mandamentos que Deus fez, que resume os 10, que é a lei, que era a antiga lei. Os 2 resume esses 10. Você viver nos 2, você vai estar cumprindo os 10 imediatamente. Vamos lá. Vamos lá para 2 Timóteo 4, 3, 4 e 5. Timóteo 1209. Segundo Timóteo 3, do 4 ao 5. Vamos lá. Os males e a corrupção dos últimos dias. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirá um tempo difícil, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, né? Ou seja, os prazeres estão no mundo, né? Por isso que a palavra do Senhor diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus, né? Se você vive no mundo, você não tem Deus na sua vida, porque Deus não compactua com o pecado, não está onde tem o pecado. E nós somos o templo e morada do Espírito Santo, morada de Deus, né? Então, se nós vivemos praticando pecado, nós estamos corrompendo o templo de Deus, né? A morada do Espírito Santo. Ele não vai habitar lá dentro do seu corpo, você corrompendo onde ele habita. Não vai, porque nós somos a igreja. A igreja não é o templo, não. Você pode ir para a igreja para ouvir a palavra. Você chega lá na igreja que você for, a Assembleia de Deus, Templo Central, qualquer um que você for, denominação, você escuta a palavra e absorve para o seu coração e vai viver na prática. Mas a presença de Deus está dentro de você. Aí o nome Eclésia, que é a igreja, Eclésia é a igreja. Que é nós que somos o templo. Nós somos a Eclésia, nós somos a igreja. Entendeu? O Espírito Santo habita em mim e você. Não é no templo lá em si não que está Deus, não. Deus não está no templo feito por mão de homem, não. A palavra de Deus é clara no Novo Testamento, eu acho, que diz: Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Por quê? Porque depois que Jesus morreu na cruz, ele deu total acesso a mim e a você de falar com Deus você mesmo, sem precisar por intermédio de ninguém. Você entra no seu quarto e ora e vive a palavra no seu dia a dia, amando o próximo como a ti mesmo, e a Deus sobre todas as coisas. As suas práticas, a sua atitude tem que condizer com esses 2 mandamentos. Você já está vivendo a palavra de Deus, você já está sendo igreja, entendeu? Você já está tendo Deus em você, você já está vivendo as obras do Espírito Santo na sua vida, se você praticou os 2 mandamentos que o Messias ensinou, né? Aí vamos lá. Entretanto, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas. Tá bom, aqui já é outro assunto já, só até aqui mesmo. Vamos lá. 2 Timóteo 3, 1. Já falei. 4, 7, 9, 10, 13. Eu me lembrei de uma música que fala, essa parte que o apóstolo Paulo escreveu, né? Escreveu em Gálatas, que estou crucificado com Cristo. Tem uma música do padre Fábio de Mello, que ele canta: morrer para mim é
Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Ou seja, nossa vida aqui é morrer para nós e viver para Cristo, né? Viver para o Messias, para o Filho do Deus vivo. Todo dia nós temos que fazer isso. A música eu acho bonita essa música do Padre Fábio de Mello. Viver para mim é Cristo e morrer para mim é ganho. Por quê? Morrer para mim, para minha natureza pecaminosa, é ganho, porque eu vou estar ganhando a minha salvação. Viver para mim é Cristo. Eu matando a minha carne, morrendo para mim, eu vou estar vivendo para Cristo, e se eu morrer agora da forma natural, eu vou ser salvo, entendeu? De qualquer maneira que você morrer, no dia do julgamento você vai ser salvo, porque você viveu a sua vida todinha para Cristo. Mas vamos lá, gente, aqui é o 5, 4, início, 4 já foi, 4, 5, 4, 3. Vamos para o sexto. João 16, 7. A missão do Consolador. A pregação vai ficar grande, mas vale a pena assistir. Você assiste aí uma série da Netflix, tem sei quantos mil episódios, não sei quantas horas você assiste a série todinha, pois fica aí no vídeo aí que vai ser edificante para a sua vida. João 16. João 16, o 7. A missão do Consolador. Mas eu vos digo a verdade. Convém-nos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Quando eu vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Aqui está falando do Espírito Santo, né? O Consolador é o Espírito Santo, né? Que é ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E todas essas coisas para nós praticar elas. Quem nos convence que nós estamos em pecado, que nós somos errados, que nós somos incrédulos, que nós não estamos de acordo com o Evangelho, é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Entendeu? A oração sacerdotal de Jesus, 7. João 17. João 17, 3. A oração sacerdotal de Jesus. E a vida eterna é esta, que é bem claro o texto dizer. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste, né, que é o Messias. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer, e a glória glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tiver junto de ti, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Antes do mundo existir, da criação, já existia Deus, né? O Abba, nosso Pai, e o Messias, né? Que é o Cristo. Eles dois já existiam, né? Eles são espírito, eles não são carne. O Messias era espírito, era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele se fez homem para mostrar para nós e nos dar exemplo de como viver o Evangelho para ser salvo. João 1, 11, 14. Essa parte aqui é interessante, viu? Essa parte aqui é interessante porque mostra o que os escribas e os fariseus faziam, né? João 1, 11, 14. A encarnação do Verbo, né? A vinda do Messias, ó. Veio para o que era seu, né? Ele veio para o povo dele, né? Salvar o povo dele. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem ao seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória. Glória como do unigênito do Pai, né? Ele veio por dele, o povo dele não recebeu, não acreditou que era o Messias que vinha e ia ser crucificado, ia dar nos direito à salvação, né? Ia levar sobre ele todos os nossos pecados que ele levou. O meu e o seu pecado, quem era para ser crucificado era eu e você, não era ele não. Mas ele levou
a nossa condenação ele levou sobre si, todos os nossos pecados. Entendeu? E aí Deus nos deu direito à salvação, ou seja, todas as pessoas em todo o mundo, de todos os povos, todas as nações, têm direito à salvação, se viver o Evangelho da forma como ele é para ser vivido. Todos os povos vão ser salvos. Assim, as pessoas, né? Um pouquinho de cada canto. Não é todo mundo vai ser salvo, não. Entendeu? Mas ele deu direito à salvação a todas as pessoas do mundo todo. Eu vou encerrar já tá com 35 minutos. Falei só que em João 3,16, para você ver como a essência de Deus é viver o amor, e vivendo esse amor você já está obedecendo o Evangelho, os 10 mandamentos que se resumem nos 2, que é amar o próximo como a ti mesmo, a Deus sobre todas as coisas. A missão do Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, por amor a mim e a você, para nos salvar da nossa condenação eterna, que era o nosso destino, Deus não poupou nem o Filho dele. E por amor ele sacrificou o Filho dele, mesmo com todo o sofrimento que Jesus passou. Quando você assiste a Paixão de Cristo, quando eu assistia umas 5 cenas eu chorei, porque assim, você que é sensível, que é quebrantado do seu coração, você não suporta ver uma pessoa sendo maltratada, né? O outro ser humano. Não é um bicho, tem as mulheres aí, né, que gosta do gato, do cachorro. Tem mulher que gosta mais de gato, né? Que não quer que judia com os gatos, que se bater nos gatos achar ruim. Por quê? Porque nós temos o amor dentro de nós, entendeu? Nós temos esse sentimento. Então, se o próprio Deus foi crucificado, açoitado, e as pessoas lá que eram os religiosos, que era para defender ele, foi quem crucificou e matou, entendeu? A essência de Deus não poupou nem o Filho dele. Deus sacrificou o Filho dele por nós, para nos salvar. Aí hoje eu estava na igreja, no culto, acabei de chegar do culto há umas horas atrás, há umas meia hora, uma hora mais ou menos. Eu li uma passagem, eu lendo a passagem e as lágrimas caindo, que eu anotei até aqui para me trazer nessa pregação aqui, nessa palavra aqui, ó. A pecadora, Lucas 7:36 ao 50. Esse texto aqui fez as lágrimas cair, porque a essência do Messias, do Filho de Deus, é muito lindo. É muito lindo como ele pregava o amor e o arrependimento de uma forma assim leve e suave, mesmo que ele exigisse a sua mudança de vida e a minha, mas na maneira dele pregar não era uma maneira assim impondo, entendeu? Porque não era ele que convencia, não era a palavra que convencia, era o Espírito Santo. Eu acabei de ler há uns minutos atrás, o Espírito Santo convenceu o homem da justiça, do juízo e do pecado. Cadê o Lucas? Lucas 7. A pecadora que ungiu aos pés de Jesus, ó. Convidou um dos fariseus, tem que ser um religioso, né? No final, esse religioso vai julgar ele. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, o Messias, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com o unguento. Eu foquei aqui no respeito que ela tinha pela pessoa, né? Pelo Messias, pelo Cristo, entendeu? Às vezes os pecadores do mundo têm mais noção e consciência que vive uma vida de pecado, que está errando, do que os próprios crentes, né? Do que os próprios religiosos, os católicos, qualquer religião. Tem o pecador, ele reconhece que ele não merece nada de Deus, que ele não merece. Reconhece que tem respeito por Deus, né? Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que ele tocou, porque é pecador. Ou seja, a religião sempre acusando, né? Sempre mostrando que você é um pecador, que você é falho. Isso aí é obra de Satanás, quem é o nosso acusador de dia e de noite. A Bíblia fala que o nosso acusador que nos acusava de dia e de noite era Satanás diante de Deus. É tanto que ele acusa Jó, né? Quando ele vai ter uma conversa com Deus. Também tu dá tudo a ele é rico, tem dinheiro, tem tudo, porque Satanás, o papel dele é acusar Satanás. É isso que muitas vezes a religião faz comigo e com você, quando a gente vai nas religiões, né? A ouvir a palavra. Os fariseus acusou a mulher, dizia que ela era pecadora, né, e duvidando que ele era profeta, que o Messias não era profeta, porque se ele soubesse que a mulher era pecadora, né, aqui o texto é claro, bem saberia quem é
a qual é a mulher que ele tocou, porque é pecador, como se o pecador não pudesse ter acesso ao Cristo, né, ao Messias. Se ele já veio para isso, para as pessoas terem acesso à salvação. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: Dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhes ambos. Qual deles, portanto, o amara mais? Respondeu-lhe Simão: Suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou Jesus: Julgaste bem. Né? Porque o fariseu entendeu que quem perdoou amou mais um do que o outro. Não, amou dois igual, perdoou igual, entendeu? A salvação que Jesus morreu, que o Messias morreu na cruz, ele amou toda a nação, todos os seres humanos igual. Não foi só um povo exclusivo, não. Ele amou todo mundo igual. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Ele está dizendo com o fariseu. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me destes ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, que era a mulher pecadora, com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados-lhe são seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados estão os teus pecados. É interessante aí para você ver que a gente não pode julgar ninguém. Eu, você, pastor, padre, líder de qualquer religião, que está à frente de qualquer religião, não tem o direito de julgar ninguém, de condenar ninguém, porque a condenação é depois no dia do juízo final, né? Que Deus vai abrir o livro da vida, das obras, e vai dizer quem que vai ser salvo e os que não vai ser salvo. Não tem esse poder, nem eu, nem você, nem pastor, nem padre, nem ninguém tem esse poder. A palavra do Senhor é para dizer que examine-se o homem a si mesmo, né? Nós temos que nos examinar nós mesmos e nos corrigir, parar de praticar as práticas pecaminosas, a iniquidade, né? O pecado é uma coisa, nós temos o pecado em nós. A palavra do Senhor disse: aquele que não tem pecado é mentiroso. Todo dia nós pecamos, na mente, no olhar, no ouvir, no falar, em lugares que não é para ir, pegar no que não é para pegar, praticar o que não é praticar. Mas tem um pecado que é a iniquidade, né? Que é o pecado cometido eu e você, sabendo que aquilo ali é pecado, e nós fica fazendo direto, repetindo o mesmo ciclo. Um exemplo: eu sei que me prostituir é pecado, aí eu vou, todo final de semana eu vou para um prostíbulo, para uma casa de prostituição, ou então eu chamar do job, né, que o nome agora é job, eu chamar do job para minha casa. Aí eu fico repetindo isso, direto. Isso é iniquidade, você praticar o pecado sabendo que é pecado, entendeu? Independentemente de seja qual seja o pecado, é você repetir ele, e você sabendo que aquilo ali é pecado, você fica repetindo, de tanto você fazer isso, você nem sente mais culpa, né? O seu cérebro cauteriza, né? Você desensibiliza o seu cérebro, você não sente mais remorso, não sente mais que é errado, e você vive nessa prática e está preso nesse vício. Só o Espírito Santo para convencer, né, que você está em pecado, que está errado, tem que mudar. Só a palavra de Deus, só o Espírito Santo. Né? E Jesus é isso, né? O Messias é isso. Ele vem para nos mostrar que nós estamos na vida errada, pregar o evangelho dele, mostrar o que é para viver na prática. E aí nós temos que tomar o posicionamento, entendeu? Não adianta só ficar ouvindo o que é para fazer, e eu não coloco na minha mente e no meu coração, tenho que fazer isso. Eu vou acordar, vou começar o meu dia assim, eu vou começar a ler na Bíblia, começar a oração, pedir a Deus para me manter na presença dele. Aí eu tenho que fazer o que vai me manter na presença de Deus, ouvir louvor, ler a palavra, né? Jejuar, me consagrar para matar a carne, o desejo da carne morrendo, o desejo de fumar, de beber, de se prostituir, né? De ver pornografia, de fazer qualquer prática errada que corrompe o tempo e morada do Espírito Santo, que somos nós. Aí você edificando a sua vida assim, no seu dia a dia, adotando práticas que vão edificar você e manter a presença de Deus em você, você vai ser liberto de qualquer vício, de qualquer pecado, entendeu? Não tem desculpa, é eu me posicionar e querer. Um exemplo de pessoas que erraram e tomaram posicionamento e mudar. Davi, depois que adulterou com Betseba, ele se arrependeu do pecado dele, né? O profeta Natan disse que Deus perdoou ele.
Mas só que tem consequência. A espada nunca saiu da casa de Davi, mas Davi se arrependeu e não pecou mais o pecado do adultério, né? O apóstolo Paulo era perseguidor dos cristãos, matava os crentes, prendia os crentes, dizia que não existia Jesus, que não cria no Jesus, porque ele não acreditava na religião dele lá, naquele tempo, não acreditava que o Messias era o Messias, não. Aí ele perseguiu o povo de Deus, até que o próprio Messias apareceu para ele, né? Aí desse momento em diante, ele tomou um posicionamento e foi o maior apóstolo do Novo Testamento, foi o apóstolo Paulo, né? Ele que escreveu a maioria do livro do Novo Testamento. Ele foi o maior teólogo, né? Os historiadores dão esse crédito a ele, né? Ele foi depois que Jesus apareceu, que o Messias apareceu para ele, que ele ficou cego, né? Por causa da luz que resplandeceu, foi só a luz. Jesus não apareceu para ele assim que nem eu, não, assim que dê para ver assim, que é um ser humano, não. Foi só o clarão, só a luz, entendeu? Só o resplandecer de Deus, a glória de Deus, né? Aí depois daí ele tomou posicionamento, voltou mais para as práticas de matar crente, não, viu? Ele perseguia os crentes, passou a ser cristão. Ele perseguia quem vivia o evangelho, aí passou a viver o evangelho. O que ele fazia com esse povo de Deus, passaram a fazer com ele a mesma coisa, para você ver quando você passa pro evangelho, para viver a palavra de Deus, né, como é para ser vivida, você vai ser perseguido. Se você perseguia antes, você e eu agora que vamos ser perseguidos. Nós vamos ser o alvo da religião, dos religiosos, dos que vivem contra essa palavra aqui, dos que vivem contra o princípio, né, ou a essência da palavra, né, que é o pão. O pão da vida é a palavra de Deus. Né? Jesus, o Messias, disse para Satanás no deserto que depois que Satanás pede ele para transformar a pedra em pão, ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, né? Que a palavra de Deus está aqui nesse livro aqui, que é proibido em vários países. Se você tiver ele, você morre. E é o livro mais vendido do mundo. E também é o livro menos lido, né? Até mesmo pelos próprios cristãos, né? Tanto da Igreja Católica como da Evangélica. Dificilmente é contado nos dedos os que lê a Bíblia, né? Os que têm essa rotina diária de ler a Bíblia. Só quem quer viver Deus na essência, né? Viver Deus, ter intimidade com Deus, sentir a presença de Deus, né? Só quem quer que se tome um posicionamento, que nem Paulo, é que vai viver as experiências que os apóstolos tiveram, né? Você vai, talvez, se Deus tiver esse propósito na sua vida, você vai curar, você vai expulsar demônio. A palavra é clara em dizer isso no Novo Testamento, né? O próprio Messias disse aos discípulos: em meu nome expulsarão demônio, curarão os enfermos, falarão novas línguas. E tudo, o pacote completo vai acontecer na sua vida. Só que você tem que se posicionar para acontecer. Não vai acontecer você vivendo da maneira que você acha normal viver, que você acha certo viver. Não vai acontecer nada disso, entendeu? Para acontecer o propósito de Deus na sua vida, você tem que se dispor a viver de acordo com a palavra de Deus. Tem que morrer para você e começar uma vida nova, iniciar no seu dia a dia uma rotina nova de viver. Jesus, o Messias, ele ia por monte, ele tinha uma vida contínua de busca de presença com o Pai, com Abba. Ele ia para o monte orar, ele saía para o monte orar, deixava os discípulos ir orar no monte, entendeu? Ele já estava dando exemplo para mim e para você do que é que tinha que ser feito, entendeu? Então, o nosso espelho é o próprio Messias. Por que tem gente que abandona o cristianismo, o evangelho, em todas as áreas, tanto na igreja evangélica, que olha para o pastor, na igreja católica, que olha para o padre. Se você for olhar para o ser humano em si, você não vai permanecer em nenhum evangelho, não. Nenhuma religião, não. Você não vai permanecer, não. Porque o ser humano é pecador, é falho, entendeu? Esses dias agora saiu uma polêmica aí, o vídeo do padre que pegou a mulher do fiel e o esposo, o namorado, sei lá o que, da mulher, não sei se ele era casado com ela. Esse esposo da mulher que o padre ficou com ela, o cara é bem parecido. O cara todo bombadão, todo forte, né? Aos olhos naturais, para mim, para você, qualquer mulher se interessaria por ele, em casar com ele. Mas a mulher ficou com o padre mais feio que o caba. Para você ver, ninguém respeita mais os princípios, né? Como eu acabei de ler há uns minutos atrás, que as pessoas nos últimos tempos vai ser amante dos prazeres, né? Da sua cobiça, do seu desejo, né? Só que dali é o seu altar, a pessoa botou na mente e o produto é que ela quer viver no dia a dia dela. Seja lá, quer ser só bebendo, quer viver só sentir prazer na bebida, no sexo, na prostituição, na pornografia. Qualquer área que você colocar na sua vida, né, como prioridade, isso vai te destruir, isso não vai te levar a canto nenhum. Isso vai te afastar, causa morte espiritual e te afasta de Deus, da presença de Deus. Entendeu? O padre pegou a mulher do personal, acho que até personal, se ele não é personal, ele faz academia, porque ele tem o shape, né?
Ele é forte, é bem parecido. Mas a mulher ficou com o padre mais feio que ele. Ou seja, hoje em dia ninguém respeita mais nada. O mundo é do maligno. Todo mundo está fazendo o que dá nas ventas, né? Como diz o ditado popular. O que dá nas ventas eu faço, eu que me mando. O pessoal usa essas desculpas aí para viver dentro do pecado, né? Para viver pecando. Todo mundo usa uma desculpa. Todo mundo tem um pretexto para justificar o pecado, né? Você vê que os casamentos hoje em dia ninguém respeita mais. Aí, um exemplo, a Virgínia Zé Felipe casou, 3 filhos, né? Vários exemplos que tem por aí. Deixou o Zé Felipe, aí tá com o Vini Júnior. Aí agora o personal dela... É uma história medonha, não vou entrar nisso aí não, que é a vida dos outros. Não tem nada a ver com a vida dos outros não. Tô só dando um exemplo de que como tá o mundão, né? Ninguém respeita mais nada. E nós temos que andar na contramão do mundo, entendeu? Nós temos que pegar os exemplos errados e não fazer. Fazer ao oposto. Se as pessoas estão fazendo coisas que a palavra de Deus condena e diz para nós fazer diferente, então vamos fazer diferente. Vamos ser a luz do mundo, né? Vamos ser o sal da terra, a luz do mundo. Vamos mostrar na nossa vida, com as nossas práticas, com a nossa rotina diária, que nós vivemos o Evangelho. Que nós temos o Messias e as práticas que ele ensinou na nossa vida. Porque é só assim que nós vamos ser salvos e as pessoas vão ver a obra de Deus na nossa vida, que nós somos a carta, nós somos a Bíblia que o mundo lê. Entendeu? As pessoas olhar para mim, elas têm que ver que realmente eu vivo o que eu estou pregando. Por isso que a palavra primeiro é para mim, para depois ser para outras pessoas que eu estou levando a mensagem, né, do Messias, que eu estou levando a pregação. Eu tenho que primeiro olhar se eu estou vivendo a palavra para pregar, e eu tenho que ouvir minha pregação mesmo. Eu faço isso. Eu fico vendo o que eu falei nas pregações e fico me colocando dentro da pregação, entendeu? Tentando estar de acordo com a pregação. O Evangelho é isso. Eu e você temos que viver para as pessoas realmente, para as pessoas poderem ver que eu vivo e elas querem viver também essa mudança, essa transformação, esse renovo, entendeu? E é isso. 51 minutos aí, quase 1 hora. Que Deus abençoe a sua noite. Amanhã é segunda-feira. Que Deus abençoe a sua semana e comece uma rotina nova. Adicione práticas novas. Se liberte. Tome um posicionamento. Decida. Tenha a convicção de que você quer mudança. E adote as práticas para essa mudança acontecer. Só assim você vai se libertar da sua vida carnal, da sua vida pecaminosa e vai começar a viver, né, o verdadeiro evangelho, né, a verdadeira religião, que é obedecer o que o Messias falou, que é o amor ao próximo, a ti mesmo. Você vivendo isso daí, praticando os princípios da palavra, se ler a Bíblia, vai ler a Bíblia também, entendeu? Não fique só ouvindo isso aqui não e vai fazer outras coisas não. Lê a Bíblia no seu dia a dia. Eu não gostava de ler a Bíblia e eu estou começando a ler todo dia. Eu passo várias horas do dia lendo a Bíblia, por quê? Porque tudo é quando você começa a fazer, você vai gostar, entendeu? Tudo na nossa vida é assim. Aí tem gente que não gostava de fumar e começa a fumar, fica 10 anos, 20 anos viciado no cigarro. Nunca gostou de fumar. A partir do momento que começou a fumar, aí morre viciado no cigarro, morre viciado no uísque, na bebida, na droga, no pó, na maconha, no êxtase, um bocado de tanta droga que tem aí que o Satanás criou. Loló, nossa perfume, MD, nessas músicas de funk trap tem o nome de um bocado de droga aí. Tudo que você começa a praticar, você vai passando a gostar da cerveja, né, do vinho, qualquer coisa, do cigarro. Vida de prostituição, você começa a se prostituir, aí você vai gostar, entendeu? Aí as coisas de Deus é do mesmo jeito, você começa a ler a Bíblia, aí você quer ler direto, por quê? Porque está despertando ali curiosidade na sua mente, aí você quer entender por que aquilo ali aconteceu, aí você vai lendo, então a hora que você vê, você está passando 2 horas lendo a Bíblia, 3 horas lendo a Bíblia, por quê? Porque tudo é querer iniciar aquela prática. Aí orar, você está orando, está jejuando, você começa a jejuar 1 hora, 7 horas, 12 horas, deve você estar jejuando um dia todinho, 24 horas, não deve estar jejuando 3 dias, aí vai de acordo com o que você aguenta, né? Você vai se adaptando. Quanto mais você se aproximar de Deus, melhor vai ser para você. Você vai viver as coisas de Deus mais fácil, né? Tem até um louvor do Thales Roberto que diz: é fácil demais viver em paz, a gente é quem complica tudo, porque o evangelho de Deus é simples. O evangelho do Messias, do Filho de Deus, do Filho do Pai, né, do Abba, é simples. Amar 2 coisas simples: amar o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Aí tu vai se encaixar e vai viver. Mas como nós estamos presos muitas das vezes nas práticas pecaminosas, aí nós estamos vivendo o oposto, estamos na escuridão, né? Estamos nas trevas. Estamos vivendo o oposto e nós achamos impossível sair dessa prisão pecaminosa que nós vivemos, dessa prisão de prática pecaminosa, sair das trevas, da escuridão e ir para a luz. Por quê? Porque nós temos que querer, tem que deixar o Espírito Santo agir na nossa vida, fluir. Tem que deixar o Evangelho fluir, né? Né? E viver dentro de você. Você tem que viver na sua rotina diária o Evangelho, tem que se esforçar para viver. Aí você fazendo isso, vai ser mais fácil você cumprir os 2 mandamentos, né? Cumprir o Evangelho
do Messias, né? Do Filho de Deus. E é isso. Adote ele na sua vida, comece a ouvir louvor, comece a ouvir música que edifica, né? Música evangélica ou católica, música que foca na letra, que tem a letra bíblica, que foca nas cores da Bíblia, que foca na salvação, que foca no arrependimento, letras que vão te edificar, que você vê que realmente essa música aí faz sentido com o que o Messias pregou, né? Mudança de vida, perdoar, amar o próximo como a ti mesmo, mas Deus sobre todas as coisas. Começa a ver pregação no YouTube, tem um pastor Jonathan Carlos que ele prega sobre temas muito diretos e necessários para essa geração, sobre problemas psicológicos. Todos os temas aí o pastor Jonathan Carlos tem pregado, eu tenho muito assistido ele. Tem uns temas muito nas pregações dele muito eficientes, muito necessários para a nossa geração. Aí começa a adotar uma vida de oração, jejum, ler a palavra, pronto. Vai ser fácil você obedecer, né? Claro que no começo é difícil, mas quando você vai passando os dias vai ser mais fácil, né? Não vai se tornar uma coisa impossível não, vai se tornar uma coisa possível sim, porque os 12 apóstolos viviam, o apóstolo Paulo vivia, o que era para viver, que o Messias pregou, entendeu? Os apóstolos viviam porque eu e você não tem capacidade de viver. Então é só querer e se posicionar, se dispor a viver e começar a praticar o que vai fazer, né? Isso acontecer na sua vida. Você começar a praticar o que vai fazer você viver o Evangelho, você sentir a presença de Deus, você ter a presença de Deus, você ser eclésia, ser igreja, ser o templo de morada do Espírito Santo, se dispõe a fazer o que o Messias pediu e vai acontecer na sua vida, naturalmente. E é isso, tenha uma boa noite, que o Abba te abençoe, o Abba, o Pai, te abençoe, o Messias também te abençoe, seja com você, o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. Ore antes de dormir, escute uma música que vai lhe edificar, uma música calma, uma música aí cristã, uma música que tem uma letra bíblica. E é isso, o milagre vai acontecer na sua vida. Basta você se posicionar e aceitar o Evangelho e o milagre acontece, o renovo, a transformação, né? A sua mudança, a mudança de Deus acontece na sua vida. Deus abençoe a todos. A paz do Messias esteja com vocês, a paz de Deus, a paz do Abba, do Pai. Amém.